Ficamos impressionados com tamanha criatividade que o ser humano tem. Vemos no nosso dia a dia quanta coisa é inventada, a maioria com o objetivo de facilitar a vida e suas demandas. Como, por exemplo, em um tempo mais remoto, para nos deslocarmos de um lugar a outro, necessitávamos ir a pé ou no lombo de animais, por caminhos às vezes íngremes e até mesmo perigosos. Hoje em dia, nos deslocamos por meio de veículos e por estradas asfaltadas, as quais seguem regras de trânsito visando a segurança dos usuários. Deus é a pessoa criativa por excelência, e é Ele o arquiteto, o engenheiro e o construtor do universo todo. Tudo que existe é projeto de uma mente soberana e criativa que estabeleceu todas as formas, padrões, equações e pôs em prática, trazendo tudo à existência. Deus, Ele é a origem de cada partícula, cada átomo, cada molécula, corpos celestes gigantescos e também os minúsculos seres. Deus projetou e Deus construiu. Deus projetou a vida, Deus pôs em prática a vida, Deus trouxe a vida à existência. Deus, por sua própria e soberana vontade, trabalhou a fim de que tudo viesse a existir. E Ele descansou de toda a sua obra. Por sua vontade, Deus também, ao criar o ser humano, capacitou e dotou a humanidade com criatividade. A capacidade de criar, de trabalhar e de cultivar os elementos da criação e da natureza. Obviamente que dentro das devidas limitações que o ser humano tem. Ou seja, o ser humano não é um ser excelente em criatividade, ele trabalha naquilo que foi criado por Deus e deixado por Deus para o usufruto e para o cultivo humano. Para ensinarmos, por exemplo, uma equação matemática ou uma linha histórica ou filosófica, nós tivemos que aprender com professores como transmitir esse conhecimento. Para sabermos se algo está dentro da lei e podermos aplicar isso em um processo, também foi porque alguém nos ensinou como fazê-lo. Ou para conseguirmos executar uma receita, necessitamos de ter os ingredientes que a natureza nos proporciona, a fim de que tal comida possa ser feita e degustada. Tudo que o ser humano utiliza é porque Deus criou primeiro e deixou a criação para ser estudada, cultivada e usufruída por nós. Isso requer trabalho, a atividade humana mais antiga. Foi Deus quem ordenou, ou seja, trouxe ordem à criação e designou que o ser humano mantivesse essa ordem. No entanto, sabemos pela Bíblia que aquilo que era para ser prazeroso e de bom usufruto passou a ser um fardo para a humanidade. Ao desobedecer a Deus, uma das maldições que Deus deu à humanidade foi que o trabalho seria pesado, seria sofrido e traria desgaste físico, mental e emocional à humanidade. No entanto, por mais que o trabalho tenha sofrido a influência do pecado, assim como toda a criação, Deus, que é misericordioso, permitiu ainda assim que o ser humano obtenha o seu sustento por meio de sua criação. Deus poderia ter privado o ser humano de usar a criação após a queda, mas Ele continua permitindo que possamos desfrutar da natureza e trabalhar nela. A Bíblia nos ensina que o trabalho humano é uma imitação do trabalho divino. Deus nos fez seres criativos, nos capacitou a exercer o trabalho e deu a cada um de nós vocações, a fim de que os diversos tipos de trabalho possam ser feitos, sejam eles artesanais, braçais ou intelectuais. Deus nos criou como seres criativos, para a sua própria glória. Nós glorificamos a Deus quando trabalhamos com nossos corpos e mentes. Deveríamos trabalhar dominando a criação, e especialmente em benefício do nosso próximo. Mas, infelizmente, o pecado manchou esse propósito e nos fez escravos do trabalho. O pecado trouxe desgraça e a humanidade tem transformado o trabalho, a partir de então, em um ídolo
no seu coração. O problema não é o trabalho em si, mas o seu uso, onde ele acaba se tornando um fim em si mesmo, na busca por autonomia pecaminosa de Deus, uma suposta saciedade de todas as nossas necessidades e também a busca por riquezas deste mundo, as quais são passageiras. O trabalho deveria ser o meio pela qual participamos da atividade criativa de Deus, desenvolvendo nossa vocação e nossos talentos, e assim cumprindo um mandato cultural, para a glória de Deus e o benefício da sociedade. Mas o que observamos é uma sociedade doente, que tem no trabalho um de seus ídolos. É muito comum em nossa sociedade as pessoas idolatrarem o trabalho ou o descanso. O trabalho é importante para o sustento diário e o bem da sociedade. Na vida cristã, o trabalho tem o seu lugar no modo como lidamos com as bênçãos profissionais que Deus nos dá. Mas, embora seja muito importante, o trabalho não é Deus e não pode ser tratado como se assim o fosse. Vejamos dois textos bíblicos que falam sobre o assunto. Gênesis 2, versículos 1 a 3. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse texto nos mostra que o próprio Deus deu um limite a toda obra criativa. Ou seja, o texto diz que Deus sabatinou. Ele teve o seu Shabá na língua hebraica, né, essa palavra, que literalmente é descansar. Deus separou um dia em 7 para descanso e adoração a Ele, ou seja, na origem da criação, o descanso e a adoração já foram também estabelecidos como ordenança divina. Deus não descansou porque precisasse tomar um fôlego, como se fosse limitado em criar. Não. Ele descansou para dar exemplo para a humanidade e para o bem dela. Podemos observar que o descanso, ou Shabá, traz a sua obrigação moral de cumprimento antes mesmo da lei de Moisés e se estende por toda a criação. Trabalhar e descansar estão no cerne da criação da humanidade como ordens de Deus para o bom andamento de todas as coisas. Ao descansar, Deus permitiu, a partir de então, que a humanidade viesse a usufruir da criação e começasse a cumprir o mandato cultural para a glória de Deus. Outro texto encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o texto diz: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No usufruto da criação e da natureza, na ação criativa e no uso das nossas vocações e nossos trabalhos, o objetivo máximo nunca deverá ser a nossa própria glória, mas unicamente a glória de Deus. O apóstolo Paulo se utiliza de duas ações simples e corriqueiras do ser humano, o comer e o beber, para revelar que Deus ele deseja ser glorificado em tudo o que fazemos. O exercício de direitos e liberdades, por exemplo, nunca deverá ser mais importante que a glória de Deus. Conforme as palavras de Paulo, se a glória de Deus está em jogo, até no comer e no beber, então o ser humano faz bem em assim proceder em tudo o que faz. Perceba que tudo o que você e eu fazemos, por diversas vezes, tem a ver com o modo como queremos nos sentir. Ou seja, geralmente, ao executarmos um trabalho, o que procuramos é nosso próprio benefício, e essa atitude, de todo, ela não está errada, mas pode acabar nos trazendo um senso de autossuficiência e nos levar a não fazermos para que Deus seja glorificado. Em uma análise de nossas ações, deveríamos refletir quanto delas se relacionam com Deus. Talvez você esteja pensando: mas eu oro, eu leio a Bíblia, vou à igreja, procuro viver uma vida de santidade. Ok, mas quanto disso
se expressa naquilo que você faz ou onde você trabalha. O trabalho ele faz parte do mandato cultural de Deus à humanidade. Então, quanto eu tenho produzido para a glória de Deus, vai mostrar quanto eu me relaciono com Deus na minha atividade, no meu trabalho. Durante toda a minha semana, eu posso refletir isso, eu posso pensar sobre isso, quanto que eu tenho de fato, relacionado o meu trabalho com a vida que eu tenho com Deus, com o meu relacionamento com Deus. É algo a se pensar, né? O volume de trabalho que eu tenho tem sido superior às minhas capacidades, ao ponto de eu sacrificar o tempo de qualidade que eu deveria ter com a minha família e meus momentos de adoração a Deus, coletivos ou individuais? É outra reflexão que a gente faz também. Se eu tenho deixado que o volume de trabalho ultrapasse um tempo que eu poderia ter, né, com a minha família, ou um tempo que eu poderia ter de adoração a Deus, de fazer uma devocional, uma leitura bíblica, uma oração. Quanto tempo eu tenho gasto com o meu trabalho de fato? Ele tem sido um Deus para mim, eu tenho colocado ele num pedestal, ao ponto de não ter mais tempo para a minha família ou para Deus? Biblicamente, eu sei que a queda humana fez surgir as fadigas relacionadas ao trabalho. Quanto eu tenho demandado então para descansar? Ou eu tenho transformado o trabalho em um Deus em meu coração? Não tenho descansado. Minha vida inteira é como dizem por aí, uma correria, né? E eu não tenho mais tempo nem para descansar. Nós precisamos lembrar que tanto o trabalho e o descanso eles têm a ver com o modo como nos relacionamos com Deus. Se trabalho e descanso a fim de trabalhar e desenvolver a criação e repousar para me recompor e também para adorar a Deus, estou demonstrando que entendo o que Deus quer e requer de mim como ser humano e em Cristo como filho ou filha dele. Mas, se trabalho desordenadamente, como se não houvesse amanhã, ou descanso 6 dias da semana e só trabalho 1, se é que trabalho, então estou em franca desobediência a Deus e transformando tanto o trabalho quanto o descanso em ídolos. Deus chamou Adão e Eva ao trabalho no princípio da sua criação. Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e Deus estabeleceu então a família. Ao reconhecer que não era bom que o homem estivesse só e que ele precisava de uma ajudadora, Deus afirmou que o ser humano seria um ser social, viveria em comunidade. A ordem de sujeitar a terra determinou o trabalho humano. Logo, criados à imagem de Deus, devemos seguir o exemplo da obra divina. Deus trabalhou, nós o imitamos. Deus é criativo, nos deu criatividade, nós usamos essa criatividade, que é algo bom de Deus para nós, é uma bênção de Deus para nós, para cultivar e para o uso da criação. Posteriormente, lá nos 10 mandamentos, Deus apresentou o modelo de trabalho e descanso. Assim, o trabalho do homem é uma participação na criação, pois governar, sujeitar, multiplicar, fazer coisas, isso é o que Deus faz. E, no entanto, Ele destina essa tarefa a nós, com relação a trabalho, com relação a cultivo da natureza, com relação ao usufruto também da natureza. Nós devemos ser imitadores do próprio Deus. Com a queda, uma das maldições foi que todas as vocações foram amaldiçoadas também. As ordens para que Adão exercesse o domínio sobre a terra, sujeitando-a, fazendo-a crescer e multiplicar, não foram revogadas, por mais que a queda tenha corrompido as vocações e o trabalho. Mas agora, Adão teria que trabalhar debaixo da maldição, e assim com ele toda a humanidade, né? Após ele. Só em meio a fadigas, a terra produziria o alimento necessário. Mas a terra não só produziria alimentos, mas cardos e abrolhos, e custaria, e custa até hoje, né? O suor
do nosso rosto. Trabalhamos sob fadiga, cansaço, correria e o suor do nosso rosto por conta de infelizmente, a humanidade em Adão e Eva terem se corrompido, terem caído em pecado e trazido maldição para a criação. Deus continua no controle. Deus ele é soberano. Deus ele não é jamais derrotado pelo pecado e pela maldição do pecado. Pelo contrário, Deus continua agindo onde o pecado existe. Onde o pecado é grande, ou seja, em toda a criação, a graça de Deus é muito maior. Por isso a gente precisa voltar a enxergar, por meio de Jesus, o nosso trabalho, a nossa vocação, para aquilo que fomos chamados a trabalhar, a cultivar, a usar a nossa criatividade nesse mundo, com o objetivo correto, que é glorificar a Deus. Um dos temas também importantes na Bíblia, que tem a ver com o trabalho, é o descanso. O descanso, como já falamos um pouco anteriormente, ele não está apenas na lei de Moisés. Está até mesmo no Evangelho. Jesus ele ensinou que o sábado é o dia de fazer o bem. O sábado existe por causa do homem, conforme está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E não o contrário. O sábado ele foi criado por Deus para que o homem descansasse. E Deus não criou o homem, a humanidade, por causa do descanso. O sábado é um dom de Deus para os seres humanos ocupados e cansados. Lembremos que antes de nós termos calendários como conhecemos, Deus já havia estabelecido o Shabá, ou o sábado, que é o descanso. Desde o início da criação, Deus já estabeleceu isso. Temos um dia de descanso em 7 dias. E nesse dia, Deus ele nos oferece uma oportunidade para nós darmos uma pausa em nossa correria para descansar, para ficarmos com o Senhor, com a nossa família e com nós mesmos. Acima de tudo, o sábado nos fala de Jesus, que é o verdadeiro descanso de nossas almas. O fato de não trabalharmos é um lembrete de que não somos salvos pelas nossas obras, mas em Cristo podemos desfrutar o descanso do sábado de forma correta, verdadeira e integral. Aqueles que descansam na graça de Deus sabem que Ele, em seu poder criador e na sua benigna providência, é o único que está por trás da obra que fazemos. Deus chama pessoas para fazerem diferentes tipos de trabalho como parte do domínio dele sobre esse mundo. O próprio Deus está agindo no trabalho do homem por meio do poder da sua providência. Embora o homem se esqueça do significado espiritual das coisas comuns que faz, e embora o seu trabalho esteja maculado pelo pecado, o cristão que anda pela fé e descansa em Cristo, ele pode viver e trabalhar como um canal para os dons de Deus e para a sua glorificação. O Senhor não considera as nossas obras nem nossa vocação como merecedoras do seu favor. Não é assim que a Bíblia ensina. A nossa relação com Deus está baseada apenas na graça dele e no perdão resultantes da obra, mas da obra de Jesus. As obras não são feitas para Deus, mas para o nosso próximo. Sendo assim, nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação. Por exemplo, ser traficante de drogas não é uma vocação de Deus. Essa função específica não envolve amor ao próximo, pelo contrário, ela lhe faz mal. Ocupações como ladrão, estelionatário, matador de aluguel e outros crimes também estão fora do âmbito da vocação, pois são pecaminosos e não demonstram amor ao próximo. Também muitas ocupações consideradas legais e bem pagas consistem em levar as pessoas a pecar. É isso que o diabo faz. Não é Deus, mas sim o diabo que está oculto no trabalho do autor de obras pornográficas, daqueles que fazem striptease, dos donos de cassino. Os que trabalham no setor de entretenimento, atores, produtores de cinemas, músicos, possuem uma vocação legítima.
Divertir os semelhantes, proporcionar-lhes prazer e talvez abrir-lhes os olhos, como a boa arte normalmente faz, é uma forma de amar os outros e servi-los. Porém, algumas vezes, o diretor do espetáculo os leva a criar o prazer de pecar naquilo que estão assistindo. Aqui o cristão que desenvolve essa vocação deve estabelecer limites. Ser uma atriz é uma vocação digna para uma mulher cristã, mas para fazer uma cena de nudez não faz parte do seu chamado divino. O talento musical é um dom notável de Deus, mas tocar numa banda de satanismo que celebra a mutilação, o sadismo e o ocultismo não é algo planejado por Deus para o uso destes dons. Em vez de corromper o próximo, os cristãos são chamados a servi-lo por intermédio dos seus dons artísticos. Os cristãos estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Isso acontece por meio da vocação. Os cristãos vivem em tensão com o mundo corrompido. Eles não têm permissão para eliminar essa tensão, seja fugindo do mundo ou aceitando o mundo sem reservas. Eles não são do mundo, não pertencem a ele, mas pertencem a Cristo. No entanto, Cristo não quer que sejam tirados do mundo, que, no final das contas, foi criado por ele e sobre o qual ele reina soberano. Jesus quer protegê-los da corrupção do mal. Ao desempenhar suas vocações, o cristão se envolve com o mundo. É assim que ele pode influenciar de forma positiva a cultura. Atores, músicos e artistas cristãos podem ser sal e luz num mundo que geralmente é insosso e escuro. É por isso que precisamos de cristãos em todas as profissões ligadas à cultura. Além disso, é na vocação que a evangelização pode ser feita com mais eficácia. Como os não cristãos podem ser alcançados pelo Evangelho? É improvável irem a uma igreja. Talvez um evangelista possa bater a porta deles, mas hoje em dia dificilmente vão deixá-lo entrar. No ambiente do trabalho e na vizinhança, porém, cristãos e não cristãos estão juntos e se conhecem. As oportunidades para testemunhar surgem então de modo natural. Para os cristãos, o trabalho tem um sentido diferente. No entanto, em muitas vocações, o trabalho de um cristão e de um não cristão é o mesmo. Não há um modo distinto de ser um marceneiro, um ator ou um músico cristão. Um cristão deve ser honesto e ético, mas esse comportamento também é esperado dos trabalhadores não cristãos. Afinal, nenhum ser humano está isento de Deus, mesmo que não o reconheça como Deus. Os não cristãos também foram colocados em suas funções e estão sendo usados pelo Deus que eles nem mesmo conhecem. Sim, Deus continua soberano sobre toda a humanidade. Nenhum ser humano está escape de Deus, está isento dos seus olhos. Espiritualmente, a vida do cristão está oculta em Cristo, conforme nós lemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porém, fisicamente, os cristãos vivem no mesmo mundo que qualquer um, estão sujeitos às mesmas leis da natureza, moram nos mesmos bairros e lidam com as mesmas questões práticas. Por exemplo, quando um bueiro na rua que um cristão mora entope, não é só o cristão que vai resolver, vai envolver também os não cristãos. Não cristãos e cristãos ligarão para a prefeitura para que o problema seja resolvido. Ou seja, as mesmas questões práticas envolvem ambos. Os cristãos, eles não devem fugir do mundo habitual e cotidiano. Não precisam ter experiências místicas o tempo todo, nem ser de outro mundo e rejeitar o mundo concreto no qual Deus os colocou. Muitas religiões, elas consideram o mundo material como algo maligno ou menos espiritual. Para eles, a salvação está em fugir das amarras da experiência mundana por meio da meditação e do ascetismo. O cristianismo, entretanto, ele valoriza o recolhimento espiritual, mas também o mundo material. Deus os criou e viu que era bom. Além disso, Deus veio até o mundo material, tornou-se carne em Jesus. Ele nasceu numa família, numa determinada cultura, na qual, como filho de um carpinteiro, deve ter trabalhado com as próprias mãos também. Seus discípulos também vieram de diferentes vocações. Muitos deles eram pescadores, um era coletor de impostos. O apóstolo Paulo fazia tendas, provavelmente pescavam, cortavam e costuravam tecido do mesmo modo que os que não conheciam Jesus.
No entanto, Mateus, o coletor de impostos, assim como Zaqueu, deve ter se tornado mais honesto nos seus negócios depois que começou a seguir Jesus. Algumas vezes, os pescadores, Pedro, Tiago e João, deixaram suas redes para seguir a Jesus. Porém, voltaram a elas depois que Jesus morreu. Após a ressurreição, foram enviados para pregar e ensinar, mas não foram tirados do mundo até o dia das suas mortes. O título dessa mensagem, Vocatus Est, ela vem do latim, que significa ele foi chamado, ou seja, a pessoa vocacionada. Qual é o seu chamado no mundo? Qual é a sua vocação? Você já se encontrou nela? Se você já se encontrou na sua vocação e até mesmo, quem sabe, já está um bom tempo trabalhando nela, como você tem tratado essa vocação? Como uma forma de glorificar a Deus e serviço ao próximo, ou como a um Deus que exige de você o seu próprio sangue? Lembre, você foi chamado para exercer o seu trabalho com dedicação e benefício dos demais, mas também para, no momento certo, descansar. Não permita que o seu coração coloque o seu trabalho no pedestal a fim de que você venha a adorá-lo, mas utilize-se dele para o seu próprio benefício e dos demais, a fim de que o nome de Deus seja honrado. Vocatus Est.